depois da apresentação patética, apresentação covarde, né, de um técnico medíocre que é o Renato Gaúcho. Vamos ver se a gente tem um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria nesse domingo, né, com a vitória do Sport sobre o Vasco. Família, eu vejo uma parada dessa e fico aqui me perguntando, é pedir demais uma sequência de vitórias, uma fase boa? Porque isso é tão maravilhoso, né? Determinado secador liga a televisão e acha que vai dar bom. E não dá. E vai dormir com cara de... Isso poderia acontecer mais vezes, né? Eu sei que nesse momento você está muito preocupado, né, com a sequência que o Vasco tem aí no Campeonato Brasileiro, mesmo com a vitória, o futebol apresentado, principalmente ali no segundo tempo, por causa também do nosso treinador /Lloyd, /22, /louco de pedra. Mas é acreditar, né? É acreditar no Cuesta, né? De repente pode melhorar ali o nosso sistema defensivo. Andrés Gomes, Diniz tem que botar para jogar. Matheus França, Robert Renan, que inclusive, né, o corte que eu vou trazer aqui pra gente reagir, o Zé Elias fala sobre ele. Porque o Zé Elias conhece, né, o Robert Renan, o Zé Elias é corintiano, então o Robert Renan é revelado por lá e ele, né, dá uma letra ali sobre esse jogador. Além disso, família, o Zinho, né, falando sobre o trabalho do Diniz, principalmente nesse jogo contra o Sport, o apresentador pergunta para ele, né, o torcedor vascaíno de um modo geral, cobrando, criticando muito a demora do Diniz, né, em modificar o time, e ele defende o Fernando Diniz. Eu queria passar aqui, porque eu estava vendo também um comentário aqui da família vascaína nesse sentido. Pega leve, vocês só criticam. E muito mais, família. Vamos falar aqui do Cuesta, que fez uma postagem na sua rede social, é oficial, zagueiro do nosso Vascão. Logo mais também tem a apresentação, né, Matheus França e Carlos Cuesta. Vamos falar aqui também de uma informação do canal Atenção Vascaínos sobre zagueiro, né? Eu sei que a janela está encerrando hoje, mas o Vasco tem a ideia ainda de trazer um jogador para essa função, seja da Série B ou que esteja livre, né? É o que tem para hoje. Repercutir aqui algumas resenhas dos nossos adversários, né? Principalmente daqueles que estão brigando ali na parte de baixo com a gente. E mais uma vez aqui na reta final do nosso vídeo, passar esse torcedor aí do Flu-C para trazer boas energias aí para a sequência da temporada. A gente merece ser feliz, pelo amor de Deus. Família, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente falar aqui da parceira do canal, a Golcase, é isso mesmo, tá fechada com o canal Vasco em Família, tá aqui o nosso cupom Família Vasco e também o nosso QR Code. Se você estiver assistindo na televisão, é só você direcionar a sua câmera que vai te direcionar aí o link, né? Aí você clica, vai diretamente aí para os produtos do nosso Vascão, ou você entra também pelo seu celular, notebook, computador, que seja. Golcase, entra lá, capinha de celular. Posso personalizar, Thiagão? É claro, e só capinha show de bola do nosso Vascão. Copo pra tomar aquele gelo, que eu sou da resenha, moleque. Tem também. Sou da academia, Thiagão, quero ficar forte. Tá murcha, hein? Tem também a garrafinha lá pra academia e muito mais. Bolsa térmica, mochila, mala, né, de viagem. Tem de tudo na Golcase. É só você entrar lá e na hora que for finalizar a compra, busca lá cupom. Faz o cruzamento que eu vou testar estilo Verrete, dessa força também aqui pro Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha. Família, é só repercutir aqui com vocês, né, porque o Grêmio nesse momento, né, nosso adversário ali na parte de baixo, o Grêmio tem 25 pontos e o Vasco 22, né? Recentemente o Grêmio contratou o Arthur. Poxa, eu acho que vai aumentar bastante o nível do Grêmio. Se o Arthur jogar 50%, 60% do que ele pode, sei que já tá né, mais velho em comparação àquele período que ele jogou no Grêmio, jogava muita bola o Arthur, né? Chegou no Barcelona. Então tá aqui também, o Grêmio tá contratando o William, né? Que tá sem clube nesse momento, né? Após o contrato dele chegar ao fim lá no Fulham, tá acertando com o Grêmio. A gente sabe que é um jogador experiente, né? Acho que tem 30 e poucos anos. Essa última passagem dele aqui no futebol brasileiro, pelo Corinthians, não foi lá essas coisas, né? Até pediu pra sair, teve uma confusão lá com a torcida, mas de repente, assim, se o Grêmio conseguir equilibrar, né? Não é mais um moleque, não é mais um garoto, equilibrar o time ali na frente, você é um jogador importante, né? Porque recurso, qualidade, ele tem. Então fica de olho aí no Grêmio, como eu disse, tá 3 pontos na frente do Vasco. Família, eu tava vendo também essa resenha aqui sobre o Galo, e eu bato muito nessa tecla aqui, né, com vocês, né, em relação à gestão do Vasco. Sou chato nisso, parece até que eu tô passando pano aqui, não, mas não é a questão. De entender realmente o cenário hoje do futebol brasileiro. Já falei isso aqui com vocês, né? Na última eleição eu torci pro Leve. E se de fato aparecer qualquer outro candidato aí com um projeto melhor para o Vasco, poxa, a gente tem que apoiar. É isso. E o Pedrinho eu acho que também tem que ter, né, essa noção.
O Vasco precisa disso, o Vasco precisa de união, o Vasco precisa de bons projetos, de pessoas sérias, de realmente de pessoas que possam mudar o rumo, né, do Vasco, assim como aconteceu com outros times aqui no Brasil e hoje estão ali figurando, né, na parte de cima da tabela, brigando por títulos, contratando vários jogadores, e o Vasco merece isso, né? Na verdade, o Vasco tem grandeza para isso e infelizmente foi mal administrado aí nos últimos anos. Mas eu bato muito nessa tecla, né, em relação ao Pedrinho, defendo nesse sentido porque acho que a gestão está dentro de uma realidade hoje do futebol brasileiro, né? Porque muita gente fala que a gestão mais fraca é isso, é aquilo, e eu não acho. Sabe, a gente vê problemas no São Paulo, a gente vê problemas no Corinthians, a gente vê problemas no Grêmio, no Internacional, então acho que o Vasco está dentro de uma realidade. Recentemente a gente viu a gestão Salgado, poxa, acabar com o clube, né? Permanecemos numa Série B, vendeu da maneira que vendeu o Vasco, então tudo isso precisa ser colocado na mesa nesse momento, porque a gente tem que entender que isso prejudica o trabalho da atual gestão. E eu bato muito nessa tecla, futebol não é fácil, é só você olhar para o lado. Por que eu estou dizendo isso, né? O Atlético Mineiro estava negociando com um treinador argentino, e estava tudo certo, né? Praticamente acertado, mas o treinador avaliou o cenário, não sei se algum empresário, intermediário aí dessa negociação, alguma pessoa de confiança do treinador avaliou a situação aí do Galo, ele desistiu. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele soube que recentemente teve jogador entrando na justiça, salário atrasou, o clube sob pressão, e a gente olha para o Atlético Mineiro hoje, é uma SAF de torcedores do Galo com muito papel colorido e nesse momento estão passando por dificuldades. Isso é um bom ponto para a gente analisar e entender aqui, né, o nosso contexto. Eu entendo, né, que o Vasco tem muito mais potencial em relação ao Atlético Mineiro, bem gerido, bem administrado, mas isso é passo a passo, né? Eu falo isso aqui com vocês, que o Pedrinho seja esse passo. Não sei se ele vai continuar, dependendo dos resultados. Acho muito difícil, principalmente dependendo, né, de quem vai disputar aí com ele. Na verdade, eu nem sei se ele vai tentar se reeleger, mas é bom a gente tentar trazer uma cultura para o Vasco de muita responsabilidade. Mas a dificuldade para gerir o clube, para pagar as contas, para contratar, não acontece só aqui, né? Por isso que a gente torce muito aí para que os resultados possam melhorar, para que a gestão possa ter mais tranquilidade, pelo menos até o final, né, do mandato, família. Vamos lá, vamos seguir aqui na nossa resenha e pontuar essa informação aqui do jornalista Flávio Dias. Está aí, ó. Vasco pretende contratar mais um zagueiro que atue pela direita. Lembrando que a janela de transferências internacional fecha amanhã, mas após isso ainda se poderá contratar jogadores livres no mercado ou que estejam atuando nas séries B, C e D. O C e D, eu sei que o Vasco contratou lá o Matheus Carvalho, né? Mas nesse momento é complicado, né, família vascaína? Eu não sei, cara. Eu não sei agora se é interessante. Depende muito, né? Não sei se a galera aí acompanha, a família aqui acompanha alguns jogos da Série B, se tem algum zagueiro chamando atenção. O outro dia eu fui falar, ontem, né? Fui falar aqui do Lucas Oliveira. Cara, pelo amor de Deus, cara, ele é horroroso. Cara, eu não sei se vale a pena, então, você tentar recuperar o Oliveira ou o Maurício Lemos para ser opção, para ser reserva, porque a gente entende, né, que o Cuesta vai ser o titular. Será que o Vasco vai conseguir achar nesse mercado aí da Série B, C e D jogadores, um zagueiro que seja melhor que esses dois, que o Lemos e que o Oliveira? Eu entendo sim que existe, que isso é uma possibilidade, né? Melhor dizendo, de você contratar, né, esses jogadores ali da Série B. Só que o momento, né, família? Tem essa questão do momento também, né? O Vasco está pressionado, o Vasco está próximo da zona. A gente viu ontem, né? Tô confundindo, no domingo, o Vasco toma um gol e sente muito. Claro que eu acho que o Diniz auxiliou nesse sentido, mas sente, é um psicológico abalado. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Recentemente no jogo contra o CSA, que o Vasco fez ali 3-0, toma um gol, o time mais cai de uma certa maneira que, assim, uma coisa inacreditável contra um time da Série C. Então tu traz um zagueiro desse nível aí, da B, da C, sei lá, pode ser um zagueiro realmente bom, assim como o PH, mas ele veio do Juventude, né? Matheus Carvalho, um exemplo, ele entrou bem, né, no jogo aí contra o Sport, estava atuando mal, mas até que, né, sustentou ali contra o Sport, e veio de uma Série C, D, sei lá, né? Mas você tem que entender o momento. Eu não sei se é no mundo ideal hoje você tentar apostar num zagueiro, né, dessas séries aí inferiores, não, família, por causa do momento, mas futuramente, né, quem sabe. Diferente do Botafogo, sabe? Diferente do Botafogo. O Botafogo tá no momento mais tranquilo, né? Sei que existe uma pressão lá dos 6 torcedores que eu conheço, mas, poxa, é um time que não tá hoje ali na zona de rebaixamento, próximo da zona, então vai lá e contrata um zagueiro do Volta Redonda, sabe? Para compor elenco. Na situação do Vasco, já é diferente, né? Já é muito diferente.
na verdade. E aí só pontuando aqui, ó, porque foi, né, esse zagueiro foi cogitado no Vasco recentemente, mas cravou a informação, eu acho que do Ekrem Konur, cara, eu acho que foi, que o Diego Carlos, né, que estava no Fenerbahçe, ele acertou de fato com o Como, né? Então tá aí. Era muito difícil esse zagueiro aqui acertar com o Vasco, porque, né, recebe bem, e o Vasco acabou acertando com o Carlos Cuesta. Então vamos aguardar aí como é que vai ficar essa situação, se de fato o Vasco vai conseguir contratar mais uma peça para esse setor. Família, seguindo, para a gente falar da apresentação de hoje, tá aí, ó, a apresentação marcada. O Vasco vai apresentar oficialmente Matheus França e Carlos Cuesta nesta terça-feira, dia 2. É isso, família. E o Carlos Cuesta fez uma postagem aí com a camisa do Vascão e disse o seguinte, ó, é um orgulho chegar ao Vasco da Gama. Obrigado pela confiança e carinho desde o primeiro dia. Mal posso esperar para pular em campo, para dar tudo em cada jogo. Vamos juntos, gigante da colina. Tradução, não sei se ficou aqui desse jeito, mas eu acho que é, né, atuar o mais rápido possível, pular em campo, atuar o mais rápido possível e nos ajudar, né? Espero muito mesmo que o Carlos Cuesta possa somar com o nosso Vascão, ser esse zagueiro diferente, né, que passa uma confiança, bom nesses duelos aí no 1 contra 1, né, quando o time marcar lá em cima, a linha alta, deixar zagueiro no mano a mano, ele sustentar, né, ajudar também ali os companheiros, de repente a confiança, a qualidade técnica pode somar nesse sentido, né? Eu falo sempre dele aqui, mas realmente porque ele teve esse impacto no Vasco, né? A partir do momento que o Ramon Dias pega ele, vem pra cá. Mas jogava demais. Leitura de espaço, posicionamento, acho que orientação dentro de campo, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Medel contra o Galo no Maracanã, e aí você consegue perceber algumas coisas que você não consegue ver na televisão, cara. Diferente, tá? Muito diferente. Então a gente espera que o Carlos Cuesta possa ser esse zagueiro, né? Que ajude bastante ali o nosso setor defensivo. Para lembrar aqui também um outro exemplo, eu lembro de 2017 também, né? Que o Vasco conquistou ali a vaga para Libertadores, aquela zaga ali, Deus que me livre, com o Paulão, com o Breno, entre outros que passaram lá. Chega o Anderson Martins, tava, sei lá, de férias, parado, tava sem clube, não sei, tava no Catar, levou um tempo ali para adaptar, mas depois que adaptou, irmão, esquece, né? Acho que foi parar da zona de rebaixamento, né? Zé Ricardo pegou, o Anderson Martins foi muito importante também naquele período, o Vasco bateu na pré-Libertadores. Foi o que eu falei, né? Que essa história toda que aconteceu aí com o Carlos Cuesta, do cara tá pé direito já, só faltava o esquerdo lá no Spartak Moscou e dá merda, ele acerta com o Vasco, que em dezembro a gente possa chegar aqui. Obrigado, Senhor. O Vasco deu sorte. Não é a família vascaína. Vamos lá, vamos chegar aqui na reta final do nosso vídeo. Eu queria reagir aqui com vocês essa resenha da ESPN, Zinho e também o Zé Elias falando um pouco do nosso Vascão, principalmente essa última partida aí contra o Sport. Quero saber se você concorda com o Zinho em relação às mudanças do Diniz, principalmente a demora. O Zinho defende nesse sentido. E o Zé Elias fala também da questão mental, além de destacar também um ponto sobre o Robert Renan. Olha só. Para o Vasco, essa vitória foi importantíssima. Demais. Ô, Zinho, eu ouvi muito torcedor do Vasco reclamando que o Diniz demora demais para mexer no time. Vai mexer muito pro final do jogo. Era ontem para ter feito alguma coisa antes? Sim, ele quando mexe, ele tira o Nuno, que para mim fazia um ótimo jogo, foi muito pelo desgaste. O Coutinho, que é o craque do time, então também muito controlando a minutagem. Ele promove a estreia do Matheus França, muito bom jogador, né, oriundo até do Flamengo. E aí, assim, entra num jogo ele e o David, que são jogadores para dar aquela força ofensiva, que o Vasco perdeu totalmente, não tinha mais o contra-ataque, mas eles acabaram contribuindo mais para ajudar a marcar do que puxar esse contra-ataque. Teve um lance no final do jogo. Então, assim, acho que ontem ele demorou demais, né? Olhou para o banco, ele não quis encher de volante o time, botar mais um zagueiro. Ele tentou mudar até para ter o contra-ataque. É que o Vasco se encolheu muito. O Verratti estava jogando na intermediária defensiva. Fez uma linha ali de 5 e mais 5 e o Verratti ali na frente também, né? O goleiro, claro, né? O goleiro, os zagueiros, uma linha de 5 ali no meio. Então, assim, os jogadores do Vasco, acho que não foi nem muito determinado pelo Diniz. Eu estou isentando nesse jogo essa cobrança de mudanças. Porque quando o treinador, tá ganhando o jogo, o Sport faz mais um gol, 3-2, tira os atacantes e bota defensor, a primeira coisa fala, também trouxe o time para trás. É verdade. Mas não foi esse todo ponto, lá, né? Na frente da zaga. Tá, e aí se toma um gol, pior ainda. A culpa do treinador. Tirou todos os atacantes, pensou só em se defender. O Diniz não fez isso.
Mas assim mesmo tomou sufoco no final. E aí assim mesmo vem cobrança. Ah, me demorou, não mexeu. É a cobrança, é a paixão. Tem que comemorar o resultado. O Vasco tinha vencido de 6-0 o Santos. Todo mundo achou que ia decolar. Tomou-lhe uma pancada do Juventude, tomou-lhe uma pancada do Corinthians em casa e empatou com o Botafogo na Copa do Brasil, jogando até melhor que o Botafogo. Esse resultado fora de casa traz uma tranquilidade para trabalhar agora na data FIFA. Para quando voltar, vai ser a Copa do Brasil. Todo mundo inteirinho, todo mundo treinando com esse resultado bom conquistado fora de casa. Sim, é o que é necessário, né? Porque ele tá jogando com o Hugo Moura ali improvisado. Ele falou, Tem o Robert não. Renan, agora o Cuesta. Robert Renan e tal. Cuesta. Embora, olha, o Robert Renan eu esperaria um pouquinho. Esperaria um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. É bom jogador, mas é um jogador que arrisca muito, né? Tem às vezes aquela a confiança demais, personalidade muito forte. Muito confiante pro zagueiro. Muito confiante pro zagueiro e então tal. o Diniz Então, vai assim, gostar dele. é bom jogador. Vai jogar. É bom jogador. E com o estilo do Fernando Diniz, então isso que eu tô... Juntou isso que eu tô, pra falei, voltar e comer. vamos esperar pra ver, Vai né? ficar soltinho, hein? Mas eu acho que era o que é necessário, né? A equipe do Vasco Diniz precisa estimulando, ter- Pascoal. Quero que você eu acho jogue, eu- garoto. Sai jogando. ou é o céu ou é o inferno, né, Pascoal? É isso aí. Mas assim, eu acho que era necessário realmente. Agora, o Zinho falou uma coisa importantíssima que eu ia falar sobre a vitória, né? Celebrar a vitória. O time do Vasco, quando ele sofre o segundo gol e aí recua todo mundo, mostra que o time do Vasco tem uma insegurança gigantesca. Porque não... É o medo lá de baixo, medo, Zé. Mas é isso que eu tô dizendo, Pascoal. E aí nós falamos sobre a questão do peso da camisa. Né, a importância, porque o Zinho deu a sequência, né? Ganhamos de 6, perdemos uma, perdemos 2. Empatou com o Botafogo. Empatou com o Botafogo, jogando bem e tal. Agora ganha 3-2, tomei o sufoco. 3-1, toma o segundo gol. É igual você aquele dia que você falou 2-0, não é um bom resultado. E aí mostra um pouquinho essa questão que aí eu acho que o Fernando precisa trabalhar, o que é mais complicado, mas assim, com a data FIFA ele pode trabalhar um pouquinho mais a questão da confiança dos jogadores, de ter tranquilidade, de controlar o jogo. Né? Porque aí você faz uma substituição, e essa substituição, ao invés de ser os atacantes, os caras que são para velocidade, eles ajudam na marcação, é porque alguma coisa lá no meio campo, na defesa, não está funcionando. Os caras não estão bem. Ah, mas o Sport veio para cima. Sim, mas você tem que ter mecanismos para isso. Pode ser o Sport, como pode ser Botafogo na volta da Copa do Brasil, o Juventude, todos os outros times também têm esse tipo de situação. Agora, o Vasco mostra essa questão da insegurança. E aí não tem como falar. O peso da camisa... a insegurança de jogar, muitas vezes você leva... não foi bem, aí você leva essa insegurança para jogar dentro de casa, que foi o que aconteceu no jogo contra o Corinthians. Então tem muitas coisas aí que o Fernando pode trabalhar. Pro Vasco. Que maravilhoso. Olha o Vasco chegando. Barros abriu na direita pro Ryan, perigo. Olha o Vasco, tocou de novo no Barros, faz o cruzamento para trás, não vai ter gol. Gol do Vasco, Nuno Moreira. Puta que domingo merda. Que domingo bosta. Puta meu. Aí já xinga Homem-Aranha. Eita, que baboseira. Sport. Isso é maravilhoso demais, cara. Maravilhoso demais. Ô, Vasco. Ganha mais, Vasco. Ganha, Vasco. Mas, família, vamos entrar nesse assunto aí do Zinho. E eu queria destacar aqui um comentário que eu estava lendo no nosso vídeo, que eu pontuei algumas críticas ao trabalho do Fernando Diniz, principalmente nesse jogo. E eu acho que 99,99999% dos vascaínos pensam da mesma forma. Inclusive, né, na Cazé TV, o Casimiro fez a mesma coisa, né? Xingou lá, dele pra fazer o que ele quiser. E não dá pra ficar mexendo com 40 minutos todo jogo. Concordo plenamente. Só que meu amigo Wendel comentou assim, ó: incrível que as pessoas só gostam de enxergar os defeitos do ser humano. O ser humano pode viver sua vida toda, fazer o certo, e ninguém elogia ou enxerga, mas basta ele cometer os erros que ele vai ser lembrado. Detalhe, só vai ser lembrado pelos erros. O que ele fez de bom, ninguém enxerga. Profundo. Profundo. Com certeza ele está falando aqui do Fernando Diniz, né? Eu destaquei um comentário aqui ontem também, né, do torcedor do Vasco falando, pelo amor de Deus, cara, se não fosse o Diniz, o Vasco estaria ali, aqui. Família, então assim, eu entendo, né, até passei esse corte por causa disso, eu entendo que muita gente vai concordar com o Zinho, vai achar que o Zinho tá certo, que o Diniz não errou, quem
contribuiu com aquela situação foi dentro de campo, foi os jogadores, que eu discordo totalmente, tá? E assim, pelo comentário ali do Zinho, eu tenho até dificuldade, assim, para entender se de fato ele assistiu a partida. Ou como ele não acompanha o Vasco, ele não conhece todos os jogadores, ele faz esse tipo de comentário e ele leva para um lado, sei lá, que é o comum, assim, que é o normal de um treinador fazer num momento desse. Não era isso que a gente estava pedindo. Na verdade, nenhum torcedor pediu esse movimento do Diniz. O que o torcedor, de um modo geral, estava pedindo pro Diniz é manter a estrutura com atacantes, com volante, tudo, não mexer em nada, não é botar mais um zagueiro, botar mais um volante, só dar perna pro time, só dar sangue pro time, só dar pulmão pro time. É isso que todo mundo pediu para o Fernando Diniz. E ele tinha as peças para isso. Diferente de outros momentos, Lodge, o Garré, não, pô, o Andrés Gomes entrou bem. Entrou bem no jogo contra o Corinthians, contra o Botafogo é um jogo mais difícil, mas dá pra ver que tem recurso, conduz bem a bola, tem o drible, jogo pra ele, não tinha jogo pra ele. Jogo pra atacar corredor, pra um lançamento e ele ganhar em profundidade de um esporte cansado. Porque o esporte estava mexendo do meio pra frente, tirou um volante, botou o atacante, a linha de 4 lá, ficou todo mundo. Então os caras desgastados. Por exemplo, ia cair desse lado aqui, do lado do Aderlan, cansado. Correu o jogo todo. Mas não, pô, ele esperou tomar um gol para fazer as mudanças. E aí não é uma questão aqui, igual ele levantou esse pensamento, essa fala, essa escrita aqui profunda, sabe? Quase um poeta. Não é por aí, irmão. Não é por aí, é porque ele erra muito. E eu sou um torcedor que já falei aqui, eu defino o Diniz o tempo todo assim, ele é um gênio. Ele é um gênio. Mesmo o Vasco, com algumas limitações físicas, porque eu acho que o Vasco foge um pouco do cenário do futebol atual. Se você vê os grandes times, você pode ver um time, né, com 2 volantes que não tem tanta pegada, que é o caso aqui do nosso rival, mas é um time que onde a bola cai é bem tratada, mas tem jogadores de velocidade na frente. Tem jogadores que vão fazer corredor, tem jogadores que vão baixar as linhas em velocidade. Assim é o Palmeiras. Apesar de jogar hoje com 2 centroavantes, Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois têm muita intensidade, correm bem. Então futebol hoje tem que ter esse vigor físico, tem que ter esse equilíbrio. Você vai ter um jogador mais técnico, mas você tem que ter uns 2 do lado dele que possam correr, que possam agregar, que possam baixar as linhas. Então o Vasco não tem equilíbrio nesse sentido. Ainda mais cansado. Foi o que aconteceu contra o Sport. Verratti poderia sair com 10, 15 minutos. E repito aqui, o Diniz queima o Verratti. Eu fiz isso aqui, em um vídeo desse aí. Lembra se foi de manhã, de tarde, né? 3 vídeos por dia aqui, eu não lembro. Mas eu falei, a galera tá esquecendo de destacar a participação do Verratti no jogo. Eu destaquei aqui. Eu falei, ele participou dos 3 gols do Vasco. Só que pelo fato do Diniz deixar ele 90 minutos, tá todo mundo falando, pô, não pode deixar ele ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Culpa do Diniz, pô. Bota um cara ali mais rápido, bota um cara com mais intensidade, o Vasco ia sair melhor no decorrer da partida. E aí ele espera tomar o gol, o Sport crescer na partida, se essa pressão toda para mudar. Não é a primeira vez. Por isso que a gente está falando aqui, eu pelo menos, eu até acredito no trabalho do Diniz, mas ele é tão arrogante, ele é muito arrogante. Ele parece ser um cara gente boa, tal, que cobra, beleza, paizão, psicólogo, trata bem o jogador, mas a arrogância dele é fora do comum, pô. Ela não é normal, porque ele na visão dele, ele não tá errado em nada. E como assim que não tá errado, cara? Lá no jogo contra o Corinthians, tu botou o Nuno de volante, esperou tomar o segundo gol, pra aí sim botar o Barros pra proteger um pouco mais, e um jogador de velocidade. Que loucura é essa? Ele mexe mal, ele demora a mexer, ele faz loucuras, ou você vai esquecer, o amigo aqui, o poeta, o que ele fez contra o Juventude? Lateral na zaga, goleiro no ataque de ponta esquerda, lateral direito no banco, ele entrou em campo. A bagunça que ele fez, uma bagunça generalizada. Então, muito torcedor hoje, mesmo com a vitória no domingo, defende a saída dele. Tá todo mundo assim, com o Diniz a gente cai. É o pensamento de muita gente. Eu já acho assim, cara, que se esse louco de pedra botar a mão na consciência e fazer um feijão com arroz com o tempero dele, a coisa flui. Tá vendo que tá cansado? Irmão, não inventa essa merda de tem que ter encaixe tático. Já falei, você não está jogando contra a gente, você não tem que... O adversário tá vendo a merda que tá isso aí. Você prefere deixar encaixe tático e deixar um cara andando dentro de campo? Andando, é isso? Como é que o cara vai marcar? Como é que o cara vai ajudar? Não tem sentido nenhum. Hoje ele tem um banco. O David pode entrar, o Andrés Gomes pode entrar. Família, principalmente ali dos 4 na frente, você tem como modificar. Eu até acho que na defesa, no meio campo, é mais difícil. São poucas opções. Mas no torcedor, né, diferente do que o Zinho tá falando aí, a gente não pediu uma mudança para recuar o time, mas para manter o time ofensivo, mas com perna. E ele demorou, pô. Ele foi mexer com 33 minutos e alguns segundos, depois de uma partida intensa na quarta-feira, sendo que o Sport ficou a semana toda trabalhando. Loucura, pô. Loucura. Não tem defesa nesse sentido. Acho que o Diniz tem muita coisa positiva no Vasco, principalmente com bola. O Vasco tem números aí de gols fora de casa que nunca teve aí, provavelmente na história dos pontos corridos.
Então é um time que está marcando os gols, com bola é mais criativo do que vários times por aí. Você pode ter certeza disso. Agora, quando o time cansa, ele não mexe e defensivamente não tem ajustes, agora ele está buscando o equilíbrio ali com o Barra, mas quanto tempo ele demorou? Em 2 partidas ele botou o Nuno de volante. Surreal, pô. Surreal. Então se ele diminuir um pouco esse ego, essa arrogância dele, cara, ele pode caminhar bem no Vasco. Bem. Mas dessa forma, sem ter esse olhar para o trabalho dele, achar que os jogadores estão errando, achar que todo mundo tem uma análise equivocada em relação ao pensamento dele, só ele que entende, não, família, isso não vai caminhar, isso não vai dar certo. Repito, não adianta você pedir pro cara lá recompor, marcar, aproximar, posicionar, se o cara não tem perna para isso. Entende? Fui, daqui a pouco eu tô de volta.